Olá, alunos, boa tarde, professor Luiz. Vamos para mais uma aula de tópicos especiais em administração. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre administração e tecnologia. Hoje nós vamos entrar um pouquinho, eu vou voltar só um pouquinho na questão da administração, da formalização, da formação das empresas, um pouquinho da era, para depois a gente entrar em tecnologia. E também no final, eu já incluí também a apresentação do trabalho, que eu vou solicitar a vocês. Este trabalho já é para entrega da próxima semana, já vai fazer parte aí do segundo bimestre. Eu lancei também todas as notas, atrasei um pouquinho, peço desculpa, porque eu estava com problema lá com relação ao meu acesso no portal da universidade, mas foi corrigido, demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Espero que vocês tenham se sentido satisfeitos lá com as notas. E o que vocês tiverem dúvida, pessoal, mande questionamento. Eu respondo por e-mail. Eu estou gravando essa aula, eu acredito que está sendo eficiente, o feedback que eu tenho sendo positivo, mas se tiver alguma coisa para corrigir, é um aprendizado aqui para nós todos, né? Então, eu espero que vocês tenham acompanhando e tirando algo de bom aí das nossas aulas, mesmo que à distância, né? Espero que consiga ter atingido aí o objetivo que vocês aprendam um pouquinho mais aí com relação às disciplinas, principalmente tópicos especiais de administração. E hoje eu vou falar de administração e tecnologia. Hoje tecnologia é a bola da vez aí, né? Se a gente for analisar com relação ao isolamento social, as empresas tendo que trabalhar de casa, com home office, muitas precisaram se adaptar e hoje o processo tecnológico, né, não tem como a gente não dizer que não é um avanço, né? Para muitas empresas realmente foi uma quebra de paradigma, né? Mudança de comportamento, de cultura, para alguns, né, líderes também, são algo novo, pegou todo mundo de surpresa, talvez muitos sem, né, despreparados com relação ao investimento, né, tiveram que correr, investir, mas no final aí já estamos há quase 2 meses, né, trabalhando à distância e eu acho que já deu para perceber o tamanho da mudança. Para alguns foi uma mudança muito positiva, para outros ainda estão aí que se adaptar um pouquinho com o novo modelo, mas se a gente for analisar com relação à produtividade, é o que eu tenho percebido que para algumas empresas realmente melhorou a questão da produtividade. Mas aí é uma questão de adaptação, né? Então, para nós, enquanto administradores, temos que olhar com análise um pouco mais crítica, né, e perceber o quão produtivo e positivo foi de tudo isso, né? De alguma forma, temos que construir e colher alguns frutos de tudo que vem ocorrendo aí com relação a empregabilidade, gestão, isolamento social, tudo é um aprendizado, né? No final, tudo é um aprendizado. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho do início, vou voltar alguns slides, falar sobre a administração, o início da administração, da organização, para depois a gente entrar no conceito de tecnologia. Tá ok? Então vamos lá, vamos avançar. Conceito de organizações. Dentro de uma abordagem mais ampla, as organizações são unidades sociais ou agrupamentos humanos, né, intencionalmente construídas e reconstruídas com o fim de atingir objetivos específicos. Uma organização nunca constitui uma unidade pronta e acabada, mas um organismo social vivo e sujeito a continuamente às mudanças. Então, uma organização é isso, é um agrupamento social de unidades sociais e sujeito a mudanças em todos os conceitos e em todos os níveis. Já visto o que a gente vem passando com relação à pandemia e quantas mudanças precisamos adaptar em pouco tempo, né? Então, se a gente for analisar, realmente é um organismo vivo e construídas e reconstruídas, principalmente para uma adaptação de um novo comportamento, está aí o melhor exemplo, que é o que a gente estamos vivenciando nesses últimos 2 meses, né? Então, esse conceito ele não é novo, mas a gente considera que realmente é uma adaptação. As organizações elas vão se adaptando conforme a sociedade vai evoluindo e vai reconstruindo novos comportamentos. Né? Para a gente só entender enquanto líder,
o quão realmente é a presença de uma mudança, né? Então hoje nós não podemos ter ser tão inflexível na questão da mudança, porque a mudança está aí para todos e todos de alguma forma devemos nos adaptar à nova realidade. Então o exemplo clássico eu volto a dizer com relação ao isolamento social, ok? Então vamos avançar um pouquinho mais. Razões que explicam a existência das organizações. Então, nós temos que vou abordar três, né? São razões sociais, as pessoas são seres gregários, né? Que necessitam de relacionamento com outras pessoas para viver. Não dá para se viver isoladamente. Por mais que eu já comentei em outras aulas, algumas pessoas gostam de trabalhar só, mas isoladamente não dá, não tem como mais, né? Nós precisamos desse convívio social. Então, uma razão é o envolvimento social. Razões materiais. As pessoas se organizam para alcançar três coisas que isoladamente jamais conseguiriam sozinhas. São elas: aumento de habilidades, compreensão de tempo e acumulação de conhecimento. Se eu não tenho ninguém para partilhar e também não tenho ninguém para me espelhar, que aí com relação à experiência, né, a experiência de estudo, né, a experiência é para quê? Nada mais é do que, olha, alguém já errou, então eu não tenho, não vou me permitir errar novamente, porque eu já tenho um histórico, né? Eu já tenho uma ação que aconteceu, sendo positiva ou não. Se for positiva, eu melhoro, que aí entra a questão da inovação, nós vamos falar um pouquinho com relação à tecnologia. E eu errei, ela serve de, olha, esse caminho já foi traçado e não teve um resultado positivo. Então eu consigo ir por um outro caminho. Então eu tenho essas três razões aí dentro de razões materiais, que são aumento de habilidade, compreensão de tempo e acúmulo de conhecimento. Isso cada vez mais, se eu conseguir usar aquela palavrinha que hoje está na moda, né? Todo mundo, quando entra em rede social, usa lá o compartilhar. Então, compartilhar é isso, né? Compartilhar habilidade, compreensão de tempo, né? O que é compreensão de tempo? Os mais jovens sendo um pouco mais afoitos para que o resultado chegue, aconteça, então eles não medem tanto esforço, os mais velhos já com a experiência que entra o conhecimento, já consegue dosar um pouco mais, talvez não gaste energia desnecessária, que aí eu vou trabalhar a questão da energia, né? Eu vou dar um pouco mais de valor, que eu já tenho um histórico, então eu consigo avaliar um pouco mais os meus riscos e as minhas oportunidades, né? Então vamos lá. E o efeito sinergético. As organizações apresentam um efeito multiplicador das interações entre seus membros, né? Então, a famosa sinergia que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, essa sinergia é o trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, né? Sendo um grupo coeso, um grupo proativo, mas que tem que ter uma sinergia entre os ocupantes desse grupo, né? Senão também não vai sair um resultado positivo. E vai ficar que nem aquela situação do cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado e aí medindo força. Aí gasta-se tempo desnecessário, energia desnecessária e o resultado não vai aparecer. A hora que você converge isso numa sinergia positiva, e o objetivo ele é único, né? A empresa ela tem que ser lucrativa, né? Nós vamos dar um exemplo de empresas não lucrativas, mas via de regra aí a empresa ela nasceu para ser lucrativa, né? Eu não vou investir, o investidor não põe lá o seu dinheiro para perder, né? Hoje nós vemos uma situação de mundo capitalista, eu preciso ter lucro, e o lucro ele é único, né? Ou eu tenho um resultado positivo ou eu tenho um resultado negativo. Então, a empresa ela nasceu para ser lucrativa, né? Então, o resultado positivo. Então, eu tenho essas três razões que explicam a existência das organizações. É um modo aí que eu coloquei para a gente pensar de que forma eu estou dentro deste conceito, com habilidade, com compreensão de tempo e com acumulação de conhecimento. Então, eu vou passando e procuro retirar de dentro das razões materiais, essas três ações aí que acho que vai contribuir muito para o crescimento. De que forma eu dou um pulo, né, eu dou um up na minha carreira? Se eu conseguir trabalhar essas três ações de compreensão, de habilidade e de acúmulo de conhecimento, talvez lá na frente eu consigo estar melhor do que hoje, né? Então eu preciso sempre olhar qual é o meu status quo, né? Como estou hoje e de que forma eu quero chegar no futuro. Acho que aí a gente consegue avaliar e ir para frente positivamente. Então vamos lá. Organizações.
sinergia e entropia, que eu falei lá da questão da sinergia. Eu vou também colocar essa questão da entropia, né? Sinergia é um efeito multiplicador. Hoje não se pode mais pensar em apenas adicionar ou agregar valor. Eu tenho que ir um pouco além, né? É preciso mais do que isso. Juntar os ganhos e obter resultados crescentes. É preciso multiplicar, né? Então, aquela questão da meta, acho que é um bom resultado, né? Eu bati a meta esse mês, no mês que vem ela já aumentou. Não é a mesma. Eu não consigo trabalhar com a mesma meta. Quem trabalha em vendas vai entender bem essa percepção, né? Então, esse efeito multiplicador. Eu adquiri um conhecimento, não posso ser só meu. Eu tenho que multiplicar esse conhecimento, tenho que passar, levar adiante, né? E atingir o maior grau de número possível. Conquistei um cliente, eu não posso ficar com um, eu tenho que conquistar mais. 10, 20, 1000, 1 milhão. Se for levar isso para a rede social, a gente percebe muito isso, né? Dá um gostar lá no meu like, dá um clique lá no meu vídeo, na minha foto, ah, é, adiciona lá um comentário, se inscreva no meu canal. Então, o que, que é isso? Eu estou querendo multiplicar o número de seguidores e multiplicar aquela percepção de visualização. Se eu vou ter um ganho financeiro ou não, é uma outra ação. Mas eu estou dizendo que se isso é o sinergia, né? O efeito multiplicador, que é o que eu tenho dentro da organização, que eu estou levando, de certa forma, para o meu canal de uma rede social, mas que no final vai me trazer um resultado financeiro. Então eu vou usar os mesmos conceitos de uma empresa física, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa. é, Aí talvez eu usar essa palavra física, talvez mais para a pessoa, né? Eu sou uma pessoa jurídica, uma empresa. Então eu tenho lá o meu produto e meu bem, ou serviço, né? Eu sou uma pessoa física, eu tenho o meu conhecimento, que eu estou vendendo de alguma forma, né? Estou sendo aí, como diz aí hoje, né, os influenciadores digitais, né? Então eu vou levar e vou trazer isso como um efeito multiplicador. Vamos lá, entropia significa perda. Então a sinergia é um efeito multiplicador e a entropia significa perda. Existe a entropia quando há perda de energia ou de insumos no sistema que são devidamente aproveitados. Então se eu estou, por exemplo, eu estou lá na minha rede social, eu tenho 1 milhão de seguidores. Como eu já falei, comecei a falar um pouquinho antes da questão dessa energia, e de alguma forma esse 1 milhão não me traz nada de vantagem, ou como seguidor, ou eu também não levo nada. Então para mim não faz sentido ter esse 1 milhão e também não faz sentido eu seguir uma pessoa que não me produz nada de interessante. Olha como mudou, né, essa percepção. E a organização é a mesma coisa. É bom ter 1 milhão de clientes que me traz um resultado pequeno ou 10 clientes que me traz um resultado efetivo, um resultado extraordinário. Que é o contrário da questão do problemático, né? Um cliente ruim ele pode me causar um estrago enorme, né? E 10 clientes bons, talvez, se eu não tiver uma sinergia muito boa com relação a eles, não vai me trazer um resultado satisfatório. Enquanto o ruim pode me trazer um resultado muito negativo, talvez o cliente bom ele só vai comprar, sendo que eu também não agrego nada a ele. Então eu tenho que pensar, olhar é, essas duas palavrinhas com bons olhos, né, para entender as questões organizacionais, né, enquanto sinérgico, né, enquanto efeito multiplicador, enquanto entropia, né, na questão de o que eu estou perdendo, né? Estou perdendo mercado, estou perdendo colaborador, estou perdendo cliente, fornecedor, não sei. Preciso avaliar de alguma forma o quão negativo está sendo e o quão positivo também, ok? Então vamos lá avançar um pouquinho. Organizações formais. Então, só para, como eu falei que ia começar, e dentro de organizações, para a gente entender. Em alguma aula pode ser que eu já tenha falado isso, mas eu vou dar uma reforçada aqui. Dá seu nome de organizações formais a organizações caracterizadas por regras e regulamentos formalizados, por escrito ou por estruturas de posições. Hierarquia que ordenam as relações entre o indivíduo e os órgãos competentes. Aí entre colaborador e regra institucional. Então, eu tenho lá eu, enquanto colaborador, seguindo uma regra e um padrão dentro daquela organização formal. Ok? Com a organização formal, procura-se tirar vantagens da especialização de atividades, facilitar o processo da tomada de decisão e assegurar o cumprimento e a execução dessas
decisões pelos indivíduos participantes, que aí toda aquela linha de hierarquia dentro de um organograma. Eu não vou entrar aqui em questões informais, eu só vou, como a gente está falando de organização, nós vamos avançar para a tecnologia, só para a gente entender essa questão da organização formal. Então, eu quero e procuro tirar a vantagem dessas ações de especializações de atividades. Né? Contratei pessoas e qual que é o foco de contratar essa mão de obra? É usar e otimizar bem essa especialização, para que isso de alguma forma agregue valor ao meu negócio e consigo transformar aquilo em valor agregado, que é o resultado final. É o quanto eu consegui vender aquele produto, aquele bem, e o quanto eu consegui tirar de inovação dentro daquele conhecimento que eu adquiri, que é a contratação daquele colaborador, que vai ser positivamente seguindo as minhas regras e trazendo uma lucratividade que é o que a empresa nasceu para ter, né? Lucro. Ok? Deu para entender um pouco aí? Só para a gente trabalhar as ações formais, tá? Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Organizações lucrativas e não lucrativas, dentro da questão de organizações formais. As organizações podem perseguir objetivos lucrativos ou não. Entre as ações existem as que focam moldadas, que foram moldadas explicitamente para atingir objetivos de lucro, com forma de se autossustentarem através de excedentes de resultados financeiros e de proporcionarem retorno de investimento ou de capital aos proprietários ou acionistas. Então, quando a gente fala de empresas lucrativas, nós estamos falando de empresas que, de alguma forma, eu, enquanto investidor, fui lá e comprei aquela ideia porque, através de números estatísticos e financeiros, me diz que eu vou ter um lucro de tantos por cento no final desse investimento, ou de 1 ano, 2 anos, dependendo do grau de investimento que eu fizer. Então, estou dizendo que vai acontecer. Então, eu vou acreditar naquela empresa e naquele empreendedor. Né? As empresas normalmente constituem exemplos típicos de organizações lucrativas. Empresa é todo empreendimento humano que procura reunir e integrar recursos humanos não humanos e competências para alcançar objetivos de autossustentação e lucratividade através da produção e comercialização de bens ou serviços. Quando eu coloquei aqui típicos de empresas lucrativas, que são todo empreendimento humano que procura reunir e integrar recursos humanos e não humanos, o recurso humano é o nosso conhecimento, e o não humano é a estrutura. Tudo aquilo de equipamento que estiver envolvido no processo, né, desde que o meu comportamento humano estou lá manipulando junto com aquele equipamento, que vai facilitar todo o desenvolvimento do processo e entregar um produto ou um serviço lá no final da linha. Né? Aí eu entreguei e qual foi o resultado? Positivo, porque eu tive uma boa aceitação de mercado, minha empresa foi lucrativa, ela subiu posições, né, no segmento que ela está atuando. Então, quando a gente fala de operações lucrativas, a gente tem essa característica, né, de agregar o valor do meu conhecimento enquanto colaborador e melhorar aquela ação de produto ou serviço que está sendo desenvolvido por aquela empresa e entregue no mercado e algum consumidor e alguém vai adquirir aquilo com qualidade, e aí a gente trabalha essa percepção aí das organizações lucrativas. Ok? Empresas não lucrativas ou organizações não lucrativas são organizações voltadas para o bem social, para a comunidade, para os interesses profissionais, para a filantropia, esportes, cultura, entre outros. Então, tudo que for nessa linha, nós classificamos como não lucrativas. As empresas públicas, repartições públicas, clubes esportivos, associações filantrópicas, organizações não governamentais, que são as ONGs, são exemplos de organizações voltadas para o social. Então, se eu tenho empresas com esse tipo de característica, tudo de resultado que for e obtiver com relação à receita, ela tem que ser transferida ao bem social. Né? Elas não podem ser lucrativas, elas não foram criadas para dar lucro. Professor, mas tem clube, empresa aí então já disse, clube empresa, ela se tornou uma empresa de fato. Ela não é mais uma empresa não lucrativa. Se ela for uma empresa não lucrativa, ela não pode ter
ganho financeiro. E tudo aquilo que ela obtiver de lucro tem que ser repassado dentro do seu próprio desenvolvimento. Né? Os diretores, as pessoas não podem tirar vantagem financeira daquela ação. Só para a gente trabalhar dentro dessa percepção de organização. Tá ok? Então vamos lá. Fases históricas das empresas, né, ou das existências das organizações. De 1780 até 1990, que a gente entra a era que eu vou trabalhar é uma era mais moderna, vamos dizer assim, só para não avançar. Então, em 1780, a gente tinha uma fase artesanal que a gente chamava de era da agricultura. Nós tínhamos mais empresas voltadas ao campo. Né? Então, eram fazendeiros, não tinha uma industrialização. Então, a maioria das nossas empresas existentes, ou quase que todas as empresas existentes, eram empresas voltadas à agricultura, né? Que era uma fase mais artesanal. Evoluindo um pouquinho até 1980, nós já trabalhamos uma era mais industrial. Nós saímos de uma transição para a industrialização, crescimento industrial, organismo industrial, transição para a industrialização e uma fase moderna a partir de 1980. Então aí nós chamamos de era industrial. Entre a era da agricultura e até 1990 para uma era moderna, olha quanto nós caminhamos aí, quase 200 anos, né? Para a gente trabalhar essa modernização. E aí, a partir de 1990, nós trabalhamos a questão da globalização, né? A empresa de uma era de informatização. O que seria essa era de informatização? Já entrando o incremento da tecnologia. Né? Então já é o homem trabalhando as suas inovações dentro do processo organizacional. Então olha a evolução. Eu tive de uma era de agricultura, né, mais uma era mais braçal, trabalhamos 200 anos para uma evolução, para uma fase industrializada e já indo para uma fase mais informatizada, de tecnologia. E o avanço é enorme. Se a gente colocar de 1990 até hoje, as mudanças foram assim absurdas. Não tenho como dimensionar isso. Foram aí 30 anos de uma evolução gigantesca. Né? E o que eu demorei 200 anos, em 30 anos foi uma evolução muito, muito grande. Né? Então, se a gente for trabalhar essa evolução e o quanto está evoluindo, não dá para a gente dimensionar. Mas hoje nós vivemos uma era da informação. Então, por isso que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente tecnologia. A era industrial e a era da informação, ela tem algumas características, né? Fábrica na era industrial, fábricas físicas e tangíveis, empresas de cimento e concreto, que era uma fase de crescimento, né, de desenvolvimento, máquinas e equipamentos, estabilidade e permanência, manter o status quo, que é aquele status original de conceito de família, vamos dizer assim, de uma rigidez, né? Não tinha tanta flexibilidade. Mão de obra braçal, trabalho muscular, emprego tradicional e presencial, trabalho isolado e solitário, gerência tradicional mais rígida, obediência cega às regras e aos regulamentos, não tinha muita fase para questionamento, especialização e foco em uma única atividade, capital financeiro. Então a gente pensava muito em uma única especialização. Nós vamos trabalhar depois na era da informação o quanto isso evoluiu e era questão muito financeira. Eu olhava muito no investimento, era aquilo. É eu que estou pagando, a empresa é minha, mais ou menos nessa linha, né? Na era da informação, empresas virtuais em rede, que a gente trabalha aí hoje, usa muito, né? Quando a gente usar um pouquinho a questão da pandemia, o delivery, né? Hoje quanto salvou aí, está salvando algumas empresas da não existência para quando voltar à normalidade. Então, já incremento da tecnologia já teve um avanço por conta dessa ação. Empresas de bits e bytes, empresas de criação de software e de desenvolvimento, computadores e terminais, mudanças e instabilidades, tem a mudança muito grande,
Também a questão da instabilidade, principalmente da empregabilidade. Mudar e inovar é um conceito que isso não tem como não deixar de existir. Eu tenho que mudar sim, tenho que inovar sim. Conhecimento, trabalho cerebral, aí eu vou trabalhar muito essa questão do quanto vale esse conhecimento. Atividades compartilhadas, engajado e virtual. Trabalho em equipe, participativo e solidário. Liderança, coaching, mentoring. Eu preciso treinar e orientar e acompanhar, conquistar a colaboração. Eu não posso mais, o time não sou eu apenas, somos todos nós, todo mundo ganha, né? Empreendedorismo, intraempreendedorismo, ser cada vez mais empreendedor, se for esse o meu desejo, e o intraempreendedor é vestir a camisa, se sentir dono da empresa. Flexibilidade, multifuncionalidade e o capital intelectual, aí já entra o quanto eu sou e quanto faço a diferença e quanto de criatividade eu tenho para contribuir, de conhecimento melhorado. Então, é uma era muito, vamos dizer assim, de evolução. Evolução, inovação, então não tem como a gente não deixar de mencionar. Então, agora nós vamos trabalhar essa questão da era da informática para a gente trabalhar a tecnologia. Então, eu saí de uma era industrial, estou agora numa era da informação, que é uma era que ainda não é uma era de uma evolução muito grande, que não tem como dimensionar para onde vai esse tamanho desta evolução. A gente trabalha essa questão da informação com a seguinte característica ou pensamento, né? Eu preciso atender uma necessidade de um cliente que eu não sei nem quem é e ele também não sabe quais são esses desejos. Então são ferramentas que eu preciso criar, mas ainda não tenho ideia de como e para quem. Olha que interessante né? Tamanho é essa questão da evolução. Então vamos lá. Isso, quando a gente fala da era da informática, a gente vai falar de tecnologia. O que é a tecnologia? Quando a gente fala o que é essa questão da tecnologia, né? Eu preciso entender. Então, a tecnologia pode ser definida como um conjunto ordenado de conhecimentos empregado na produção e na comercialização de bens e de serviços. O quanto de inovação eu consigo colocar, né? O quanto de desejo eu preciso atender. Né? Então, olha o tamanho da mudança aí, né? Num sentido bastante amplo, a tecnologia envolve todos os conhecimentos técnicos, patenteados ou não, fórmulas, manuais, planos, projetos, marcas, bem como métodos de direção e de administração, procedimentos técnicos, métodos e processos de operações, além do conhecimento técnico. Então, eu preciso ir um pouco além disso, né? Preciso trabalhar e superando sempre expectativa. Então, talvez a palavra da vez aí é a superação da expectativa, né? É o ir além daquilo que eu não preciso, não posso mais chegar só o micro, né? Eu preciso enxergar o macro. E além desse macro, preciso entender o além, né? Se eu estou dizendo anteriormente que a tecnologia precisa atender uma necessidade, que eu nem sei quais são, porque o cliente também não sabe do que ele vai desejar no futuro. Se não posso mais trabalhar só o micro, preciso trabalhar o macro. E além desse macro, então realmente é um mundo ainda que a gente não vai dominar, é um mundo inesperado ainda, é um mundo de conhecimento ainda que a gente não sabe de que forma vai chegar nesse modelo. Né? Mas é o que a tendência diz que tem que ser. Então, eu não gosto de tecnologia, não tenho facilidade. Essa quebra de paradigma e de barreira tem que acontecer. Não é tão simples, mas é possível se fazer. De que forma? Se dedicando, indo atrás, buscando aprender, aprender e aprender. E aqueles que já sabem, compartilhar. Né? E lá, hoje a gente fala que o Dr. Google, né, tudo que a gente coloca lá é possível buscar um pouco de conhecimento. Então eu coloco lá, quero desmontar um computador. Vai ter alguns vídeos tutoriais de que forma eu vou desmontar. Eu quero trocar a bateria de um celular, vou pôr lá e vou trabalhar de que forma eu consigo. Então, tem um caminho enorme de conhecimento que eu posso adquirir através da ferramenta tecnologia. Olha só, né? Então vamos lá. Tecnologia das informações, os executivos das empresas costumam apresentar algumas reclamações. Então, quando a gente fala de tecnologia, tem o bônus e o ônus. Né? Então, para alguns
líderes, eles dizem que também ela não é só mares ou maravilha, né? Ela também pode ser um problema, né? Há muita informação de mercado inadequada e pouco adequada. Então tem muita informação desnecessária, que aí entra aquela questão do filtro, né? Saber filtrar da fonte séria, fidedigna, aí sim eu consigo trabalhar as informações adequadas, né? Então, quando eu falei lá, vou buscar um tutorial para aprender, mas eu preciso saber ainda de que forma, quem é, se é uma fonte séria, se realmente é possível se fazer, né? Que aí pode trabalhar aquelas palavrinhas que a gente escuta muito, né? Pode ser uma informação fake, né? Então, a tecnologia, ela está aí, mas eu também preciso tomar os meus cuidados, né? Para onde e de que forma eu vou adquirir esse conhecimento, né? As informações ficam dispersas dentro da empresa, que exigem grande esforço para localizá-las e integrá-las. Lógico, eu tenho lá a informação, mas está na mão de quem? Hoje eu preciso ser um facilitador dentro da empresa, né? O que é o facilitador? Aquela pessoa que tem a facilidade de multiplicar o conhecimento, né? Eu não posso ser um dominante mais, né? Hoje não há espaço para essa dominância, né? Eu preciso diluir isso dentro e disseminar isso dentro da organização. Então, eu tenho que ter perfil também de compartilhar essa informação que chegou, né? De saber compartilhar, né? Que aí entra a questão da comunicação. As informações importantes geralmente chegam tarde. É, então, volta naquela questão do saber multiplicar, né? Se é com responsabilidade, pode afetar o negócio, então não tem o porquê não passar, né? E segurar. Ah, por medo, por insegurança? Não, não existe isso. Eu preciso trabalhar a informação e que ela chegue clara a todos, mesmo que de alguma forma poderá vir a prejudicar o meu negócio ou não. Agora, se a gente está falando de tendência, de inovação, de uma. E lá atrás eu comentei um pouquinho sobre necessidades que talvez eu ainda não sei que eu vou tê-las no futuro. Então essa informação geralmente chega tarde e eu já não posso deixar de atender. Eu não posso mais dormir no ponto, né? Eu preciso sempre estar antenado e de alguma forma antenado com relação às tendências de mercado, até para que não me pegue de surpresa, né? Então essa reclamação ela existe, mas eu preciso melhorar isso dentro do meu processo. As informações muitas vezes não são confiáveis. Aí eu volto lá naquela questão da fonte fidedigna, da fonte séria e com credibilidade, né? Eu sou a pessoa que estou buscando, pesquisando, tem que saber como, de que fonte foi, se são fontes confiáveis e é possível se fazer um filtro dessas fontes. Eu vou usar a ferramenta ao meu favor, não contra mim, né? Imagina que eu sou um diretor de uma empresa, vou tomar uma decisão baseada numa informação que eu não sei de quem e de que forma foi buscada isto, né? Não, não dá. Até porque eu preciso de um time também especializado e sério. E aí eu confio no meu time e confio na informação que chegou até mim. E aí eu posso tomar uma decisão bem acertada e que não vai ter nenhum tipo de prejuízo e sim ganho para dentro da organização, que aí se transforma aquele ganho em lucratividade, né? Que é o que nós falamos, né? Eu preciso que a empresa seja lucrativa, né? Então vamos lá. Tecnologia da informação. O homem pós-moderno recebe mais informação em um dia que o homem da pré-história em toda a sua vida. Então, se a gente, que eu falei lá, de 90 até hoje, já tivemos um avanço enorme. E um dia, hoje, o quanto de informação eu tenho? Talvez eu não consiga nem absorver tudo isso, né? Mas o fato é que eu tenho muito mais informação em um dia do que o homem da pré-história em toda a sua existência, ou em toda a sua vida, né? O grande problema é a definição das informações que devem ser geradas e, principalmente, a forma de integrá-las. E aí é o grande papel aí do líder, né? De que forma ele vai integrar o seu processo a essa modernidade, essa enxurrada de informação que está aí disponível, né? Então é um investimento, informação e tecnologia elas não vêm de graça, né? Eu preciso investir. Se eu estou com um parque industrial obsoleto, eu preciso modernizar, o investimento não é tão simples, ele é pesado. Vamos trabalhar hoje aí com relação a estar no home office, né? Você disponibilizar um kit, um computador, para um acesso à rede de internet, talvez um microfone de qualidade, não é tão barato. Se eu tiver aí
50, 100 funcionários, que eu tive que pôr eles trabalhar de casa e eles não tinham acesso a essa ferramenta, e eu, enquanto empresa, precisei disponibilizar. Olha o quanto de investimento eu tive que fazer em um pouco tempo, não tinha planejado, foi uma situação atípica e eu precisei me integrar e me adequar, né? Então, quando a gente fala de informação, eu preciso, e não tem como esperar, né? Senão meu negócio ele pode falir, como muitos faliram aí nos últimos dias, infelizmente. Não é nem por conta da tecnologia, mas talvez a não compreensão dela foi que talvez levou o meu negócio à falência. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um senhor, todo mundo dizendo, algumas empresas, principalmente restaurantes, estão conseguindo se reinventar e vender através do delivery, né? Aí o senhor deu uma entrevista, e foi uma entrevista até um pouco triste com relação à tecnologia. Ele falou, olha, eu já estou com quase 80 anos. A minha cozinheira tem também mais de 70. O meu garçom está na faixa também dos 60 e poucos anos. Ninguém tem facilidade com tecnologia. Não tenho ninguém para me ajudar. Todo mundo falando do delivery, eu infelizmente estou fechando a minha empresa. Ele não teve condições de se adaptar. Era um pequeno negócio, mas que a tecnologia para ele, infelizmente, fez com que a empresa dele morresse. Triste, por a gente analisar assim, que é uma ferramenta que está salvando muita gente, mas a gente vê no meio deste processo também está tirando muita gente do negócio, infelizmente. Eu sei que eu preciso me adaptar, mas numa situação, um cenário como esse, será que todos conseguem de fato se adaptar? Só para a gente, é um momento de reflexão, né, que eu queria que vocês analisassem. Porque vocês são líderes do futuro aí e de alguma forma vocês têm que dar soluções, principalmente de inovação para a equipe. E quando eu sou líder, eu me torno uma referência, né? E que referência eu quero ser? Positiva ou negativa? De preferência, muito positiva. Então, só um momento aí de reflexão para a gente entender todas essas mudanças, né? E de que forma ela realmente vai atingir o meu negócio e se eu estou realmente olhando atentamente para essas mudanças, né? Então, vamos lá. Desafios para implantar uma TI, que é a tecnologia da informação. Embora seja relativamente fácil, ainda que caro, porque o investimento não é tão barato assim, adquirir tecnologia de informação quase nunca é simples incorporá-la com sucesso. Biel, né, em 2001, ele já dizia isso. E é verdade. Todo processo tecnológico de investimento é caro. Então, será que eu estou preparado financeiramente dizendo, né, meu caixa da empresa vai absorver? Vamos imaginar lá antes um pouco da pandemia. A gente já vinha de um cenário complicado, um cenário não tão otimista assim. Caímos na questão do isolamento, da quarentena. Muitas empresas tiveram que fechar e talvez o faturamento já não é tão mais igual que era no passado, de uma situação que já não era tão boa. E ter que investir não foi tão simples. Então, ainda iremos ver à frente, né, depois que tudo isso passar e voltar à normalidade, o quantos conseguiram realmente salvar o seu investimento e está aí e voltará com força, né, ou pelo menos podendo atuar aí. Vamos esperar um pouquinho mais à frente para a gente entender um pouco mais. O à frente que eu falo é quando tiver cenário assim de como conseguir avaliar e colher os resultados desses meses aí afastado por conta de uma crise de pandemia, né? Implantação da tecnologia de TI exige mudança de estrutura, cultura, processo e hábito. E eu quero trabalhar duas ações aqui, cultura e hábito. Cultura, talvez o exemplo que eu dei anteriormente do senhor que achou que com mais de 70 anos ele não tinha mais habilidades, né, para mudar o processo dele e atuar no delivery, né, se eu acreditar que isso é impossível, realmente vai ser. Mas nada é impossível, né? Tudo é possível, desde que realmente eu tenha um pouquinho e mudar esse meu hábito, o hábito de dizer que com negatividade, né? Não vou conseguir. Não, consegue. Com esforço, com uma dedicação um pouquinho mais,
né? E aí eu de fora, enxergando uma pessoa numa situação dessa e tenho como contribuir, vou lá e faço minha contribuição, né? Então, estou dizendo se eu estiver próximo, né, e tiver condições de atuar e mudar a percepção. Aí eu acho que é isso que faz o papel do líder, né? É direcionar e conduzir da melhor forma possível, né? Então está aqui. Implantar exige mudança de estrutura, cultura, processo e hábito. Vamos lá. Os benefícios. O principal benefício aí que a tecnologia da informação traz para a ação é a sua, segundo o Bial, capacidade de melhorar a qualidade. Isso é uma delas. Disponibilidade de informações e conhecimento importante para a empresa, seus clientes e fornecedores. Quando eu coloquei destaque à empresa, mas eu acho que o destaque maior, principalmente cliente, né? Que aí eu fidelizo ele, né? Que eu consigo manter ele mais de uma compra, né? Mais de uma vez, né? E sendo fiel à minha marca, né? Ao meu produto. Então eu trabalho essas duas ações, capacidade de melhorar a qualidade, aí a qualidade do produto, do comportamento humano. Então, quando a gente fala em qualidade, dá para abranger muitas ações aí, né? Então, necessidade de TI e ela tem talvez uma necessidade de competitividade, né? As necessidades de operar num ambiente dinâmico faz com que as empresas precisem concentrar-se e adquirir excelência operacional. Então, dentro dessa necessidade, uma excelência operacional. Esse aspecto exige, entre outros requisitos, sistemas de informação. Quando a gente fala de sistema de informação, principalmente o sistema de informação integrado, né, onde integra todos os departamentos, né, TI, RH, finanças, produção, logística, vendas e aí por diante, né? De alta disponibilidade de integrados, confiáveis, alto desempenho, além de outras tecnologias. Aí eu tenho lá talvez um link dedicado ao meu negócio, talvez eu precise de mais um, né? Preciso de trabalho com uma plataforma, e aí eu preciso fazer um experimento de uma nova. Vou dar um exemplo do SAP, que é um sistema de gerenciamento de processo, de integração de processo. É um processo caro, não é todo mundo que tem não é toda empresa que tem condições de investir, porque é um processo muito caro. Mas nós temos também uma empresa que no passado era a Microsiga, hoje é a TOTUS, também um sistema integrado de informação que talvez fique um pouco mais viável. Então é isso, preciso integrar todos os meus departamentos e todos os meus colaboradores, através de ferramentas de TI, né? Então é isso que eu preciso fazer e é isso que é necessário se fazer dentro de uma empresa. O objetivo é maior eficiência e controle operacional. Então, dentro desse processo aí de TI, quando a gente fala da excelência operacional, o objetivo maior é obter eficiência e o controle operacional, né? O que é essa eficiência? Né? Eficiência na entrega sem tanta perda, manter o cliente, o controle operacional é dentro do processo, entender o que é este processo, tem tanto de uma manutenção preventiva para que a corretiva não aconteça. Então, é esse tipo de controle operacional, né? Dentro de uma auditoria, de uma certificação, não importa a nomenclatura, mas desde que me traga uma maior eficiência e um melhor controle das minhas ações, dos meus padrões, né? Então vamos lá. Avançando um pouco mais, convergência tecnológica, que é a integração para facilitar o acesso. Então, dentro dessa questão, eu tenho a guarda e a manipulação de dados, de qualquer tipo de dados. E aí eu vou avançando aqui. Banco de dados já existentes. Então, se eu já tenho, eu preciso guardar. E hoje, quando a gente vai lá guardar, o que no passado era coisas assim absurdas, né? Hoje eu tenho uma nuvem com um espaço de gigabytes lá enorme para poder guardar as minhas informações em ferramentas até extremamente confiáveis, né, e seguras. Eu vou aumentando aqui os meus processos de textos, de manuais de operações, de informação, de descrição de processo, de imagens, de vídeos, de áudio.
e de projetos. Então, tudo isso que eu vou trabalhando e armazenando dentro desse meu banco de dados é o que tenho para facilitar o acesso dessa e integrar essas comunicações. Eu tenho o banco de dados existente. Acho que uma vez eu comentei em aula, não sei se foi com a turma de vocês, eu trabalhei numa empresa que eu tinha um dos colaboradores, que era até o meu diretor na época, ele tinha mais de 40 anos de existência na organização. E ele era um arquivo vivo. Então ele estava antes da era da tecnologia. Em 1980 e alguma coisa, finalzinho de 70, tivemos um problema na unidade, que era uma empresa de grande porte, na cidade lá do Rio Grande do Sul. E aí ligaram para ele porque tivemos um problema parecido com o problema que já tinha se passado há quase 40 anos atrás. Ninguém mais tinha conhecimento daquilo. E ele tinha, ele sabia como, de que forma foi tratado, de que forma, quais foram as ações implementadas na época. Era um histórico. Hoje não se pensa mais dessa forma, né? Não é mais a pessoa em si. Hoje tudo aquilo que eu desenhar dentro de uma empresa não é meu. Né? Eu estou desenhando um processo e melhorando aquele processo para a organização. E aí, se eu ponho lá no banco de dados, numa nuvem, um acesso que todo mundo tenha conhecimento, vai ser comum a todos. Né? Eu não estou mais tão amarrado a uma pessoa. Né? Eu vou lá e eu consigo mesmo ter domínio daquele processo. Olha que o tamanho dessa evolução, né? Quando a gente fala do compartilhar, né? Então é isso, né? É esse tipo de ação que não existe mais o que era no passado, uma única pessoa dominando todo o processo. Hoje não, hoje o processo está aí, não importa se é o Luiz, ou se é o José, se é a Maria, e quem estiver lá, desde que entenda o processo que está sendo apresentado, vai desempenhar a sua função. Né, e vai trabalhar e com o intuito de melhorar, né, que é a questão da inovação. Ok? Então vamos lá, vamos evoluir. Falando em evoluir, vamos andar um pouquinho mais aí. Um sistema de informação é hardware e software, né, que é a programação e o desenvolvimento, dados, pessoas e procedimentos. Conceito, conjunto de componentes interrelacionados que coletam, processam e distribuem as informações para apoiar e controlar a decisão da organização. Então a tecnologia nada mais é que uma ferramenta de apoio. Né? Porque aí, quando a gente fala em apoio, ele vai servir de base para armazenar um conhecimento, um projeto, desenvolver um produto, e aí ele vai agregar valor às minhas ações. Né? Então, quando a gente fala agregar valor, é nesse conceito, né? De que forma eu vou conseguir melhorar isso. Né? Então, vamos lá. Vamos avançar um pouco mais. Por que o sistema de informações? Essencial. É, Aliás, vamos voltar aqui. Por que os sistemas de informação? Essencial que os administradores entendam os sistemas de informação, de que forma mudanças contemporâneas no ambiente de negócio. Então, eu preciso trabalhar essas mudanças. Mudanças que os sistemas de informação estão trazendo para organizações. Então, eu preciso entender quais são essas mudanças. Quanto ao planejamento dessa mudança, a difusão do trabalho geograficamente, né? Então eu consigo atingir, não importa se estou aqui em São Paulo ou no Nordeste, ou lá no Rio Grande do Sul, unir competências e reorganizar os fluxos de trabalho. Então, eu preciso convergir todo esse monte de habilidades e convergir num único objetivo, né, que é o atingimento da meta da organizacional. Né? Interagir com flexibilidade, restabelecer procedimentos organizacionais, redefinir limites, aumentando a relação com clientes e fornecedores, principalmente clientes. Então, quando a gente fala o porquê da sistema de informação, é isso. Quanto mais informações tiver e essas informações forem de fontes confiáveis, mais eu consigo entregar um produto agregado ao meu cliente. Então, a informação é para isso, né? Para salvar o meu negócio e ser muito mais eficiente e eficaz com a entrega. Né? E aí, aumento a credibilidade. Aumento a credibilidade, aumento o ganho, aumento a percepção de valorização da marca, e aí é um caminhão de possibilidades para frente, né? Então vamos lá. Sistema de informação. Processamento, que é o processar a informação, o input, que é a entrada dessa informação, e o output, que é a saída dessa informação.
de que forma essa informação está entrando e saindo. E aí eu preciso avaliar e corrigir. Ela saiu, ela entrou uma informação, eu processei lá dentro da minha organização e entreguei para um cliente. Esse cliente ele me deu um feedback positivo ou negativo. Se for positivo, eu consigo melhorar mais ainda para deixar ele muito mais satisfeito e pleno, ou não foi tão positivo, aí eu preciso corrigir, aí eu preciso ir lá na entrada de novo, da onde eu comprei, quem foi a pessoa que manipulou, qual foram os dados de informação contratada, e aí por diante eu vou melhorando esse fluxo. Né? Então, esse sistema de informação ele ganha uma credibilidade porque ele tem essa facilidade tão grande da gente entender que eu entreguei um produto bom ou não foi tão bom assim. Né? Se não foi tão bom, vamos corrigir. Se foi tão bom, nada é tão bom que eu não posso melhorar, né? Que é a questão da inovação. Perspectiva de negócio no sistema de informação. Então, eu tenho nosso sistema, as organizações, hierarquia, elementos-chave e a tecnologia. Hardware, computador, software, armazenamento de informação e a administração de tudo isso. Que aí eu, convergindo essas três ações, a administração, estabelecimento de uma estratégia organizacional, alocando recursos humanos, financeiros para alcançar a estratégia. Então, essa alocação de recursos, hoje os recursos eles têm que ser bem alocados, né? Não dá mais, quando a gente fala de otimização de mão de obra, não só mão de obra, mas também os recursos, né? Talvez eu não sou uma empresa tão grande assim, não tenho tanta saúde financeira para sair desbanjando dinheiro. Então, todo o investimento que for feito tem que ser bem planejado, bem pensado, para que o retorno realmente apareça e a empresa não quebre, né? E ela seja lucrativa. Esse é o processo. Então, quando a gente fala de informação, é para isso, né? Tem que melhorar aquilo que eu estou recebendo de informação, aquilo que eu estou contratando de tecnologia, porque na hora de fazer toda essa tratativa, o quão realmente interessante foi para o meu negócio. Né? Então, quando a gente fala e eu, talvez aí o trabalho que eu vou passar no finalzinho, ele vai nessa linha, né? A expectativa dessa informação que chegou, desse investimento de tecnologia, o quanto realmente de transformação ela trouxe para o nosso negócio. Valeu a pena investir ou não valeu? Então a gente tem que fazer essa avaliação aí também. Impacto relativo dos fatores humanos e tecnológicos. Os fatores tecnológicos, dentro do fator humano, a tecnologia intensa, quando a gente fala do fator tecnológico, ele tem a refinaria de petróleo, processos e dados, então ele trabalha mais o fator tecnológico do que tanto o fator humano. A operação de média tecnologia, crediário, inspeção, tecelagem semi-automatizada, ele trabalha um fator econômico e humano, tecnológico e humano muito igual, né? Tanto que não deu para colocar nesse gráfico aí. E numa operação de mão de obra intensiva, construção, montagem, manuais de serviços de escritório, né? Empresas que trabalham mais dentro de uma prestação de serviço, trabalha mais o fator humano do que o fator tecnológico. Né? Então, eu tenho mais pessoas do que propriamente equipamento. Né? Então, por exemplo, uma empresa de limpeza e conservação, eu tenho muito mais as faxineiras que lá estão desempenhando o trabalho com qualidade, mas é muito mais a mão de obra do que realmente uma tecnologia. Tem o produto, tem o equipamento, mas o que faz o diferencial é a pessoa que lá está, e não tanto só o equipamento, né? E sim a pessoa que está desempenhando aquela função. E para que serve a tecnologia? Facilitar as coisas, aumentar a eficiência do trabalho, melhorar a eficácia do trabalho, substituir o trabalho humano, servir como ferramenta do artefato, proporcionar maior informação e retroação, que é aquilo que eu falei no slide anterior, né? Eu tenho muita informação e de que forma essa informação está chegando e é preciso melhorar. Opa, então a reação em cima daquilo é mais rápida, né? Fazer um trabalho melhor e mais barato. Quando a gente fala fazer um trabalho melhor e mais barato, não é questão de ser barato é bom, não é isso. É a gente pensar que se lá no início
dos slides eu falei que os diretores e alguns líderes dizem que não é tão barato assim fazer investimento, então não é barato de fato. Mas se eu conseguir agregar isso bem dentro do meu processo, eu consigo baratear, né? Porque aí eu talvez a mão de obra, que é um valor muito pesado dentro de qualquer operação, eu diminua essa questão da mão de obra e aí eu agrego valor no produto, porque aí eu trabalho com parque mais industrializado. Nessa linha de fazer um melhor e mais barato, né? Não é que eu estou usando ferramenta barata, não é isso. É que talvez depois no final do processo eu consigo dimensionar e distribuir esse investimento lá no produto final e aí acaba sendo um pouco mais barato e aí eu consigo entregar para o meu cliente um produto de melhor qualidade e com valor agregado maior. Tecnologia de acordo com o produto. Quanto à sua flexibilidade, a tecnologia pode ser flexível, ocorre na medida em que as máquinas, equipamentos, matérias-primas e conhecimento podem ser usados por outros produtos e serviços diferentes. Fixa, a tecnologia inflexível que não permite utilização em outros produtos ou serviços, serviços diferentes, né? Então eu tenho aquela que é flexível, que eu posso usar em mais operações, eu tenho aquela que é fixa, que não dá para partilhar com ninguém. Aí a tecnologia é dedicada de fato, né? Segundo o tecnologia de acordo com o tipo de operação, segundo o Woodward, deixa eu ver se ela pode ser classificada em três tipos, segundo a forma de produzir, isto é, de acordo com o processo produtivo. Produção unitária, produção em massa, produção de processo contínuo. Voltando aqui, a unitária é feita por unidades ou pequenas quantidades, cada produto a seu tempo, sendo modificado à medida que é realizado o trabalho. Mecanizada, produção é feita de grandes lotes, em grandes quantidades. Os operários trabalham em linha de montagem com máquinas que podem desempenhar uma ou mais operações sobre o produto. Produção de processo contínuo é uma produção instalada dentro de um processo contínuo em que um ou poucos operários especializados monitoram o processo total ou parcial da automatização do produto. Vou dar um exemplo aqui de produção automatizada. Se a gente for pensar na plantação de cana, antigamente eu usava, no passado aí não tão longínquo assim, né, mão de obra humana. Então eu contratava os famosos boiafias para fazer o corte da cana. Então eram milhares de pessoas dentro da minha fazenda lá. Minha no sentido figurado, tá? Então, hoje eu contrato uma máquina, que um operador que tem a habilidade tecnológica, que é um motorista, que aí já é um operador de máquina, né? Ele já trabalha mais essa especialização, ele deixou de ser só um motorista, e o quanto, não vou olhar o prejuízo financeiro com relação à mão de obra, mas o quanto eu ganhei em escala produtiva usando o equipamento tecnológico. Quanto eu precisava lá de 1.000 homens, vou dar um exemplo, né, exagerado aqui, eu coloco talvez 2, 3 máquinas para fazer o trabalho desse. E quanto eu consigo no final do dia, eu otimizei a mão de obra usando para 3 equipamentos. Tudo bem que o equipamento, um conjunto desse não sai por menos de R$ 1 milhão, mas eu ganhei economia de escala. Né? O tempo de resposta na colheita de tudo isso é absurdo. Então, só para a gente fazer uma comparação com relação ao processo contínuo ou produção automatizada. Né? A influência da tecnologia. A tecnologia de produção por processamento contínuo elevado, segundo o Woodyard, passo que a tecnologia por produção unitária, oficina impõe um baixo grau de previsão. Se eu tenho lá a tecnologia por processamento contínuo, elevado grau de previsão de resultados operacionais, ao passo que a tecnologia por produção unitária, que é a oficina, vou pôr aqui a oficina, pode ser uma oficina mecânica, impõe um baixo grau de previsão, mas tudo isso também está mudando. Né? Hoje o mecânico já não é tão mais como era no passado. E a hora que chegar então essa nova linha de veículos elétricos, talvez é uma outra realidade com relação à oficina. Quando eu estou dizendo oficina, eu vou trabalhar a oficina mecânica. Tá? Sistema de supervisão e a amplitude de controle também, depende da tecnologia utilizada pela empresa. Então vamos lá.
Vamos avançar um pouquinho mais. Ainda segundo o Woodward, as empresas de produção em massa bem-sucedidas tendem a ser organizadas de acordo com os princípios clássicos da teoria administrativa. Lógico, quando a gente fala dessa questão de produção bem-sucedida, eu preciso entender que a tecnologia ela veio para ajudar mesmo, né? Ela veio para agregar valor. Eu sei que por muitos vão dizer assim, poxa, mas ela tira emprego de muita gente. É um ciclo, não tem como não dizer, né? Em uma parte, sim, talvez eu elimine alguns postos de trabalho, mas eu estou agregando muito mais postos de trabalho, se eu for olhar o processo como um todo, né? Eu não posso olhar só um processo, eu preciso entender o processo como um todo. Talvez eu tire um, vou dar um exemplo da catraca, aquelas leitura lá quando a gente vai no shopping. Vou dar um exemplo, né? Então, antigamente tinham lá alguns devem ter ainda, né? Não vou entrar nessa questão. Mas eu tinha um homem dando um bilhete, né? E hoje talvez eu vou lá numa cancela eletrônica que eu pego o papel e coloco no leitor. Ah, eu tirei o emprego do porteiro. Mas para fazer todo aquele processo tecnológico, eu tive que mudar a minha estrutura e contratar mais pessoas. Então eu evoluí. Né? Então, hoje não mais, eu não posso mais ser escravo, né, apenas de um conhecimento, eu preciso ser multi processado, multi facilitador de conhecimento, né, de aplicação, de ir atrás, de buscar. Então, eu não posso ter mais só uma especialização, eu preciso ter talvez um pouco mais de uma, né? Eu não vou nem dizer conhecimento, mas principalmente habilidade. Então, vamos lá. As empresas com operações estáveis e rotineiras necessitam de estruturas organizadas diferentes das empresas com tecnologias mutantes. Né? Então, se eu tenho uma operação que é muito mais estável, eu preciso de estruturas organizadas diferentes. Então, eu preciso melhorar mesmo o meu parque. E aquelas que são mutantes mesmo, ou seja, ela evolui muito rápida, essa então, a evolução tecnológica não dá nem para dizer o grau de tudo isso, né, de como é essa evolução. Então vamos lá. O imperativo tecnológico, produção unitária em massa mecanizada e em processo contínuo automatizado. Então a oficina e a automatização. Então ela tem aí algumas características. Eu vou avançar um pouquinho só para na unitária pouco padronizada, na continuada totalmente padronizada. E a do massa, tecnologia estável. E no final, sistema orgânico, mecanístico e orgânico também. Então, a diferença do orgânico, da automatizada para a oficina, que ela tem uma elevada previsibilidade de processo e uma baixa previsão. Né? Porque eu tenho uma elevada previsibilidade, porque eu consigo acompanhar e atender antes, né? Porque eu já tenho o relatório na mão, vamos dizer assim. Enquanto na baixa previsão o relatório demora a chegar, se eu não tenho as minhas ações tecnológicas, eu tenho que desenhar aquilo num papel, num fluxo, vai demorar um pouco mais, com relação a que já está ambientalizado no processo tecnológico. Aí eu não vou nem esperar o meu chefe solicitar o relatório. Eu já tenho que adivinhar, aliás, não é nem adivinhar, eu já sei que ele vai precisar daquele relatório, então já vou lá e já entrego. Então, essa questão da elevada previsibilidade é isso, é você antecipar as ações, não deixar que ela aconteça. Ok? Então vamos lá. Um instrumento fundamental. TI é um instrumento fundamental, né? Deixa eu voltar aqui. A informação exata, completa e relevante assume um papel significativo em todas as etapas de elaboração e execução de uma estratégia competitiva. Ela é fundamental tanto para a definição de estratégia quanto para que a organização tenha a capacidade de bem executar essas estratégias, levando em conta o ambiente competitivo. Então, hoje, falar se é um investimento caro, um investimento barato, eu acho que é uma fala que talvez a gente não deveria mais utilizar, porque é necessário. Se eu não tiver no ambiente tecnológico, e sendo que os meus concorrentes estão, a questão da competitividade vai ficar gritante. Eu estou fora de um processo e talvez eu não estou passando uma credibilidade.
Porque se eu tenho na questão da alta previsibilidade, que é o slide anterior está dizendo que eu consigo, então eu vou me antecipar aos problemas. Eu vou ter condições de ir e corrigi-lo antes dele realmente acontecer. Então é um instrumento hoje que ele é fundamental. A tecnologia ela veio realmente para agregar e não tem o que discutir. É investir. A questão do planejamento, sim, eu vou fazer um planejamento para de que forma eu vou investindo. Eu não tenho condições de absorver hoje um software, talvez, né, de US$ 1 milhão. Mas se eu planejar e for fazendo ações de como chegar nessa escala de atingimento, aí sim, eu vou entender que é necessário. Hoje nós temos empresas pequenas, altamente competitivas e tecnológicas. Não é uma empresa multinacional, uma empresa aí de grande porte, mas ela é, sim, no mercado considerada uma empresa que ela tem condições de agregar valor à informação e ser competitiva, né? Porque ela entendeu que o ambiente tecnológico é o que vai fazer o diferencial competitivo para que ela vá lá e ganhe um pouco mais de clientes frente às multinacionais bilionárias com investimento absurdo. Eu sou pequena, mas eu consigo contratar de igual a igual. O que pode acontecer é alguém vir lá e fazer uma oferta e comprar a minha empresa, né? De repente ela é bem lucrativa e se valer a pena, eu vou lá e vendo. Quando a gente vive no mundo capitalista, é aquela questão, né? Se você botar preço, eu compro. Então, de repente, é o que eu quero, né? Eu estou fazendo investimento em tecnologia, atualizando meu parque industrial, a fim de que venha alguém e faça uma oferta pela minha empresa. Eu vou lá e faço a venda. É uma estratégia, né? Então, vamos lá. Gestão estratégica de TI. A complexidade de contexto atual obriga que as organizações deixem de tratar a TI como um problema tecnológico que precisa de soluções tecnológicas. Não é um problema. Em muitos é a solução. TI deve ser vista como uma oportunidade para responder aos constantes desafios impostos pelo mercado. Mercado competitivo. O meu concorrente não está. Ele está lá, pleno vapor, investindo, correndo, o que é de melhor e de tendência. Eu estou aqui ainda pensando de que forma eu vou atuar no mercado. Esquece. Eu preciso atuar de uma forma um pouco mais radical e agressiva, no sentido de conquistar, né? Gestão estratégica TI. Impactos da tendência de TI está no domínio do negócio. Perda de posição competitiva. Então, se eu perder essa capacitação ou essa capacidade, talvez não vou nem ter uma oferta de compra, vamos dizer assim, né? Surgimento de produtos ou serviços substitutos. Por exemplo, nessa aqui, com relação a. Vou dar um exemplo das empresas. Não estou dizendo que eu quero que elas morram, não é isso, que elas deixem de existir. Uma escola presencial de inglês. Com a tecnologia que a gente vê aí já avançando por algumas empresas demonstrando tradutores simultâneos. Será que é um bom negócio? Ou eu consigo agregar isso dentro do meu portfólio de produto? Então eu estou antenado e estou entendendo que pode ser uma ameaça, mas pode ser uma oportunidade para o meu negócio, estou dizendo, né? Domínio de TI está rapidamente adquirindo um status de agente de desenvolvimento e definição de estratégia em diferentes níveis, corporativos, de negócio e funcional. Aqui, esse gráfico é usuários de internet por dispositivo utilizados para acesso individual. Então, o verdinho, o azulzinho e o laranjinha, eles demonstram, vocês aí em casa conseguirem avançar um pouquinho, mas é só para a gente trabalhar o quanto, né? Se é um PC, se é um smartphone, se é um computador, um notebook, um computador em casa, residencial. De que forma você acessa, de que forma o usuário está acessando essa informação. Então é um gráfico só para a gente entender o comportamento do usuário, né? E está mudando. Para muitos, dependendo aqui a gente fala de classe social, dependendo da classe, uns usam mais o smartphone, outros o notebook, outros agregam os dois. Então, só para a gente entender que é possível já se fazer esse filtro, né? Deixa eu voltar aqui. Eu apertei e já ia automaticamente. Como a gente fala de tecnologia, eu vou pôr um vídeo para vocês
que é as 7 empresas que fazem bem mais do que você imagina, né? O que é isso? A gente entende, a gente conhece uma empresa e ela fala assim, nossa, essa empresa faz um smartphone, mas ela também atua nessa área. Como eu estou dizendo que eu preciso agregar valor e talvez é um mix de produto no mercado, então eu preciso melhorar isso, né? Então eu vou passar um vídeo de 3 minutinhos, só para a gente entender um pouco mais. Deixa eu pôr essa apresentação aqui para vocês. Espera lá. Aí eu vou sair um pouquinho da tela, depois eu volto no final da apresentação, tá? 7 empresas de tecnologia que fazem bem mais do que você imagina. O exemplo clássico é a Samsung, que não vive só de smartphones, tablets, TVs e notebooks. Saca só a nada modesta lista dos produtos da empresa. A gigante é fabricante de navios de carga e plataformas de petróleo com a Samsung Heavy Industries e também atua na área de construção civil com a Samsung Engineering e Samsung C&T. Ela também está na área de armamentos com a Samsung Techwin, além de empresas de consultoria, agências de publicidade, uma rede de hotéis e resorts. Eles venderam até seguros. E você conhece a Tesla pelos seus carros elétricos, certo? Mas sabia que a empresa que quer salvar o planeta também trabalha em soluções de armazenamento e fornecimento de energia? Pois é, o Powerwall, por exemplo, é um super power bank em forma de parede para residências e que usa energia solar ou eólica para ser recarregado. Em resumo, ela é um conjunto de baterias que armazenam até 10 kWh de energia. Além de carregar qualquer coisa da sua casa, a Powerwall pode ser utilizada durante apagões ou em horários de pico. A Amazon é muito mais do que livros e comércio eletrônico. Para começar, a empresa também é dona de serviços de armazenamento e processamento em nuvem. Eles também fabricam dispositivos como os Kindles, os tablets Fire e o assistente pessoal Echo. E ela também tem pesquisado um sistema de entregas via drone. Mas o mais curioso mesmo é que ela é dona de uma rede de supermercados de produtos orgânicos e de alto padrão. É a cadeia Whole Foods, que foi comprada ainda em 2017 por 13 bilhões de dólares. No começo de sua história, a LG fabricava produtos de beleza, cosméticos, sabonetes e até pasta de dente. O tempo passou e hoje ela é uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, mas não abandonou totalmente essas raízes não. Hoje em dia, a divisão LG Household and Healthcare continua cuidando desses produtos. Ela também é a segunda maior distribuidora de bebidas na Coreia do Sul, sendo a responsável por Coca-Cola, Fanta, Sprite e muitas outras marcas famosas por lá. A chinesa Xiaomi é mais conhecida por smartphones, televisores e smartbands. Mas lá no Oriente ela tem um catálogo que enche uma loja de departamentos inteira. A Xiaomi fabrica drones, calçados, bikes, scooters elétricos, escova de dente inteligente, panela de cozinhar arroz, cafeteira, máquina de lavar roupa, aspirador e muito, mas muito mais. Pena que nem uma fração disso chega por aqui. Falando em cosméticos, quem também tá nessa área é a Fujifilm. Peraí, aquela empresa de fotografia? Pois é, e foi esse mercado totalmente diferente que ajudou a salvar ela depois da revolução do digital. Acontece que técnicas e até a nanotecnologia empregada para preservar filmes fotográficos também podem ser usados na pele, como na antioxidação e nos cuidados com exposição de luz. Aí a Fujifilm abriu uma empresa irmã chamada Astalift para vender cremes, essências, maquiagens e hidratantes. E quem tá mais ligado nas notícias aqui do Tecmundo já sabe essa. A Sharp por muito tempo foi uma famosa fabricante de impressoras, computadores, sistemas de som e televisores, inclusive no Brasil. Mas como é que ela sobreviveu até hoje? A japonesa é uma das principais fornecedoras de telas do mercado, especialmente em LCD. Ela já teve como clientes até a Apple e tem uma tecnologia própria, a Asus. E aí, que outra empresa que é famosa por alguma tecnologia, mas fabrica produtos completamente diferentes que você conhece? Deixa aí o seu comentário, assine o canal do Tecmundo para mais vídeos e até a próxima! Então, pessoal, eu coloquei esse vídeo para a gente entender, você vê como que algumas empresas, algumas eu já tinha ideia de que elas tinham outros tipos de mix de produto oferecendo no mercado e outras nem tanto. Nenhumas até nem achava que ainda estava atuando no mercado, né? Mas para a gente entender o que eu preciso, né? O mundo tecnológico é isso, né? Eu preciso estar antenado e, assim, de que forma realmente eu vou passar gerações, né? A empresa ela não foi feita para nascer e morrer no dia seguinte, né? Ela foi criada aí para ir um pouco mais do que a nossa existência talvez, né? A gente vê aí tem empresas que têm mais de 100 anos de existência. Uma pequena aí, vamos dizer, uma na minha época, a Sharp era uma aqui era o desejo, né, com obter uma TV quando eu era criança, e principalmente uma TV colorida, que era
não existia, né, vamos dizer assim. E hoje eu nem imaginava que ela existia ainda, né? Está aí, sobrevivendo no mercado, atuando no que ela já tinha domínio, que era TVs, e ela continua oferecendo. Só um exemplo, né? Mas é para a gente entender que é isso, a tecnologia ela veio para ajudar e ela veio para agregar também capacidade competitiva, né, para o mercado. Então vamos lá. Agora eu vou aproveitar, dessa vez eu incluí também a apresentação do trabalho, já vou explicar um pouquinho o que eu quero. Para esse segundo bimestre eu já vou solicitar, que eu não sei em que momento nós vamos fechar esse bimestre, mas eu quero já estar adiantado principalmente com o trabalho de vocês. Então o trabalho ele é qual a importância do investimento em novas tecnologias para as ações modernas, atuais, né? Então eu quero que vocês façam uma pesquisa também nos moldes lá da BNT, utilizar a metodologia BNT, né? No mínimo 10 páginas, isso eu vou cobrar, e se realmente entregar com menos páginas, eu já vou sair de cara tirando ponto aí, não é sendo criterioso não, mas eu acho que todos têm que realmente seguir um padrão, né? Nós administradores, com relação a padrão é o que a gente busca ser criterioso, né? Então, só para a gente trabalhar essa linha de responsabilidade, tá? É, Vou dar um exemplo do anterior, nós migramos de plataforma, né? Uma vez era Google Classroom, depois a gente foi para a universidade, agora voltou para o Google Classroom, mas eu gostaria que vocês enviassem esse trabalho por e-mail em PDF, não jogar lá na plataforma, que eu tive alguns problemas com relação a identificar. Né? Eu não sei de que forma vocês estão postando isso lá, então está meio confuso. Se vocês puderem, principalmente esse trabalho, me enviar por e-mail, através do e-mail lá da página anterior, é o que eu vou agradecer a vocês. E eu tenho um arquivo que eu estou guardando isso dentro de uma pastinha que eu criei para cada aluno. Então eu procuro ter essa questão de organização e espero que vocês compreendam para facilitar aqui o trabalho do professor. Não é que eu quero que vocês facilitem, né? Mas para criar uma fonte um pouco mais séria na hora de fazer o filtro e alguém precisar questionar. Tá bom? É, eu vou terminar essa aula com uma frase para a gente fortalecer aí os nossos conhecimentos, tá? Algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para a coisa em que você vai se focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Steve Jobs em 2008 falou. Então, quando a gente falando em tecnologia, nada mais do que fechar essa aula com essa frase aí de uma pessoa que foi um grande empreendedor e de uma das maiores empresas aí com relação a nova existência, né? Então, se a gente pegar a história da, do Steve Jobs através da Apple, a gente demonstra que não é uma empresa tão velha assim, né? Ok? Então, vou terminando a aula de hoje por aqui. Espero que vocês absorvam bem aí o conteúdo e até a próxima aula. Um abraço a todos vocês. Obrigado.